Ontem a gente encerrou esse programa falando do pavilhão nacional, a nossa bandeira que muito nos orgulha, verde, amarela, azul e branca. E aí, para nossa surpresa, tinha uma pauta hoje, na verdade um requerimento hoje do vereador aqui de Maringá, Luiz Alves, do Republicanos. Esse requerimento foi lido na sessão da Câmara sobre a forma de apresentação dos símbolos nacionais e também outras providências, é o que está no texto lá, que tratam do hasteamento da bandeira e execução do hino nacional nas escolas. Eu falei, é muita coincidência, eu vou trazer esse tema para a gente debater hoje, porque eu acho que de alguma maneira todas as coisas precisam ser colocadas sobre a mesa, como é o nome da mesa, Edivaldo? Mesa debatedora, também chamada ringue debatedor. Exatamente. Que usou a expressão um dia desse. Aí eu quero ouvir, nós temos o vídeo ali, Samuel, coloca pra gente então a fala do vereador Luiz Alves, depois eu continuo aqui e toco a bola pros meus colegas. Vamos ouvir o que disse hoje na tribuna o vereador Luiz Alves. Diversas ocasiões envolvendo a falta de honradez e o de respeito com relação à bandeira do nosso país. A ponto de, em um determinado evento, a pessoa sambar em cima da bandeira, outras pessoas aí tacarem fogo, etc. E o que temos notado é o seguinte, é a falta de conhecimento, vereador Maninho. Temos observado episódios envolvendo nossa bandeira, vereador Alex Chaves, que beiram o absurdo. A bandeira do nosso país nos precede. E ela tem um significado patriótico. E as noções de civismo que precisamos ensinar aos nossos jovens refletem no seu futuro. Refletem como ele vai agir com as outras pessoas. Porque se ele não respeita o símbolo da nossa nação, imagina como ele vai respeitar outras pessoas. E a gente precisa que as escolas voltem a ensinar isso, doutor Manuel. Precisamos disso. Então a gente precisa que as instituições de ensino retomem cumpram, na verdade, a legislação. Isso é uma lei, tem que ser cumprida. Coloquem ordem nos estabelecimentos de ensino. 6h04. Repita. 6h04. O que o vereador quer? Ele quer uma explicação da prefeitura, exclusivamente do prefeito Ulisses Maia, para saber sobre o hasteamento da bandeira aí nas escolas aqui na cidade. Lembrando que o artigo 14 da Lei Nacional 5.700 de 1970 diz que o hasteamento da bandeira é obrigatório nos dias de festa de luto nacional, nas escolas públicas ou particulares. E mais, também é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. O artigo 39, também artigo 14 da Lei Nacional 5.700, explica que é obrigatório o ensino do desenho e do significado da bandeira nacional, bem como do canto e da interpretação da letra do hino nacional em todos os estabelecimentos de ensino públicos ou particulares do primeiro e segundo graus. Parágrafo único. Nos estabelecimentos públicos e privados do ensino fundamental é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. Como eu disse, como você terminou ontem, Edivaldo, eu quero começar com você. Há, de alguma maneira, um arrefecimento do calor, do amor pelos símbolos nacionais? Eu acho que o brasileiro sempre teve um apego enorme pelo hino nacional e pela bandeira, né, que são mais físicos, né, mais sonora. A gente ouve principalmente o hino nacional com muita frequência. Eu lembro que as minhas pouquíssimas viagens ao exterior, você identificava brasileiro que estavam sempre enrolados na bandeira nacional. Mas, infelizmente, nos últimos anos, né, houve um determinado candidato se apossou desse verde e amarelo. Então, talvez isso tenha criado entre algumas pessoas um espectro mais à esquerda, né, essa certa resistência. Mas eu sou do tempo em que se fazia fila e ouvia o hino nacional para entrar na escola. Acho desnecessário isso, acho que é uma patriotada isso de ficar fazendo essas exigências, né? O país tem muitas outras demandas que devia ser cobrado com civismo. O civismo é combater a fome, combater as desigualdades também. Bem intencionado, né? O vereador, sem dúvida, não é uma crítica a ele, mas eu acho que acho desnecessário isso de fazer uma vez por semana
a gente sempre vai venerar os nossos hinos, o nosso hino nacional, nossa bandeira. E é meio repetitivo, é meio recorrente, não é só no Brasil que uns tontos, né, como fez uma pessoa que, na verdade, pelo que me consta, nem mora no Brasil mais, né, a pessoa que sapateou. É uma das coisas mais absurdas, deploráveis que eu já vi. A gente tem um imenso carinho pelo nosso pavilhão ouro e verde. Então, eu acho desnecessário isso, ainda que sempre devemos ter pelos nossos símbolos nacionais o mais absoluto respeito, Paulo. Emerson Celestino, você deu uma bufadinha quando o Edivaldo começou a fala dele. Eu quero saber o que te incomodou. Ele começou como ontem e depois no meio ele se enrolou um pouco, ficou meio distorcido diante do que ele falou ontem. Mas a respeito do delegado Luiz Alves, antes tarde do que nunca, né, delegado? Vereador, tá desde 2020, né, lembrada que o hino não está sendo tocado nas escolas municipais só agora, ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, talvez pela juíza lá do Rio Grande do Sul, que estava proibindo, por causa da política, colocando, como o Edivaldo acabou de colocar, né, num candidato, né, o presidente Bolsonaro, cultivando a pátria, né, coisa que todo brasileiro deveria fazer, o mesmo, e de um lado faz e do outro não, e por isso coloca a política até na pátria. Então, assim, antes tarde do que nunca, parabéns ao vereador Luiz Alves. Eu espero que os outros vereadores também façam o mesmo, vão nas escolas municipais. Mas eu queria ver pronunciamento da outra parte, como a vereadora Ana Lúcia, que é do contra, né? Como outros vereadores que talvez não se interessem muito pelo hino e pela bandeira. Eu queria saber outros pronunciamentos. Só teve do Luiz Alves a respeito da bandeira? Ô Paulo, você não tem essa informação? Não entendi o que você quer saber. É um requerimento que ele fez, ele pediu a palavra e falou. Ninguém pediu a palavra para retrucar ele? Não. Todo mundo concordou? Ano eleitoral. Muito bem. Parabéns, Luiz Alves. Não vai ser candidato, né? A deputado Luiz Alves. O delegado Luiz Alves não é candidato esse ano, é? Parabéns, deputado. Vai, Lanza. Olha, só gostaria de dizer que eu concordo em partes com o que o Edivaldo disse, principalmente sobre a questão de você enaltecer e explicar o significado pátrio, porém não é o significado pátrio de que o verde é das florestas, o amarelo é da riqueza. Não. Vamos lembrar muito bem da origem da bandeira nacional, que ela vem da bandeira do Império Brasileiro. E que não seja só cultuada a bandeira republicana, não. Que seja também cultuada a bandeira da independência do Brasil, que era a bandeira do Império do Brasil. Seja cultuado também o hino da independência, que era o hino também nacional brasileiro de fato, antigamente, inclusive. Que seja cultuados também esses itens, e não somente a bandeira republicana e o hino republicano brasileiro. Que seja lembrado exatamente a história do Brasil, porque não são só esses os símbolos nacionais que tem o nosso país. Vamos lá, professor Itamar, sua vez. Paulo, essa questão aí, eu acho que é urgente, né? Precisava ter sido feito mesmo, para o vereador estar no caminho certo. Mas nós temos que entender, e aí eu vou até na contramão daquilo que o Magro falou, não é que um candidato, um determinado presidente, se apossou das cores nacionais. As cores nacionais, a bandeira nacional, pertence a todos os brasileiros. É o que nos une a todos. Tem religião, tem time de futebol, mas o símbolo nacional maior é a bandeira. É ela que engloba todos nós. Mas por que ela foi tão desprezada nos últimos anos? Aí vem uma questão que é fundamental entender isso. Porque a esquerda, ela é internacionalista. O PT, PCB, PDT, todos os partidos de esquerda, inclusive o PSDB também, né? Faz parte do Tratado Interamericano, né? Então, a esquerda, ela é internacionalista, ela é antinacional por essência. Por isso que se despreza as cores verde e amarela. Por isso que o PT, por exemplo, se apega no vermelho, porque o vermelho é a cor do comunismo internacional. É esse o ponto. Então, não é que algum... Olha, assim, acho
falta de delicadeza dizer que um candidato se apossou. Não, um candidato odeia as cores nacionais, odeia o Brasil, tanto que ele trabalha na construção da chamada grande pátria, né? Da pátria latino-americana, fim das restrições, fim das barreiras nacionais, né? Tanto que o Lula defende, em vários discursos dele, defende o quê? A intervenção da ONU para ter, digamos, as decisões, e as decisões sejam cumpridas com um governo globalista. Então, esse é o ponto. Então, ter alguém hoje que defende a bandeira nacional é cumprir aquilo que deveria ter feito sempre. Fora isso, são internacionalistas, entreguistas, comunistas que querem destruir nossos valores, nossa tradição e destruir tudo aquilo que nos une. É isso, Paulo.